Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Parte 3, tópico 11. A traição sob o pinheiro. E de que crime deveria eu arrepender-me, ó Grim, meu senhor? Vós que estáis aí para julgar-nos, sabeis de que cálice bebemos quando estávamos em pleno mar? Aquele bom gole que sorvemos nos enebria a ambos. Com essas palavras, Tristão responde a Ogrim, o eremita, quando ele o aconselha a arrepender-se da sua traição e adultério. Com essas palavras, uma nova moralidade entra no mundo. Quem bebe da poção do amor exige uma tolerância especial. Tristão nos diz que é inocente, que nada fez de errado, que obedece agora a outras leis. Inebriado como está, sob o efeito do vinho mágico, ele paira acima dos velhos padrões de certo e errado. Ele não se deixará julgar por lei alguma, salvo a lei da paixão. E como Deus interveio tantas vezes em seu favor, ele se sente no direito de reivindicar o aval celeste. A primeira vez que isso se dá é debaixo do alto pinheiro, o lugar secreto onde os amantes se encontram. A lua surge como sua aliada para avisá-los que o rei os espreita do alto da árvore. E depois que eles armaram toda a cena e conseguiram enganar o rei, Brangem exclama: Deus permitiu um milagre, pois ele tem compaixão e não castiga os que não têm culpa no coração. O que é isso? Eis uma contradição difícil de explicar. Como é que esses amantes não têm culpa no coração, se traem o rei, quebram os votos feitos a ele e fazem-no de tolo? É esse mesmo Deus que santifica o casamento e prescreve a fidelidade e a honestidade? Será que Deus bebeu do mesmo vinho que os amantes e começou a ser conivente com traições e adultérios? E mais, quando os amantes são apanhados e Tristão é conduzido ao cadafalso, ele se atira do alto de um penhasco. Miraculosamente, uma rajada de vento forte se enfuna no seu manto, que está preso à bota, amortecendo assim a sua queda. Depois da floresta de Moroás, quando o rei Mark se depara com os amantes que dormem lado a lado, Tristão havia colocado sua espada desembainhada entre ele e Isolda, e foram novamente salvos. Finalmente, quando Isolda se coloca diante de todo o baronato reunido para se submeter ao julgamento de Deus, ela ergue nas mãos uma barra de ferro incandescente e não se queima. O próprio Deus confirma que ela diz a verdade. O que são esses milagres? O que eles querem nos dizer? Não são meros artifícios dramáticos. Procuremos entender os amantes, dizem a verdade. Eles são os inocentes. Eles não têm culpa no coração. Foram dominados por uma verdade e por um poder tão terríveis que perderam o rumo. Eles estão em sintonia com outro mundo, com outro nível de existência, que os coloca em oposição a todos os padrões do mundo humano comum. Esses milagres nos dizem que os amantes estão agindo corretamente, mesmo quando parecem estar fazendo coisas erradas. Pelo menos, estão fazendo o melhor que podem sob o efeito do terrível sortilégio que se abateu sobre eles. O outro mundo intervém constantemente nessa vida para livrar os dois amantes das consequências naturais dos seus atos. Pois se eles estão tão descompassados em relação ao mundo comum e à moralidade humana, estão, no entanto, inteiramente no compasso desse outro mundo.
Mas esse mundo tem seu preço e suas próprias consequências, e logo veremos quais são elas. Se perguntarmos com que mundo esses amantes mantêm sintonia, basta voltarmos ao pinheiro e ouvir o que diz Tristão. Esse não é o bosque encantado, mas um dia, amiga, iremos juntos a uma terra bem-aventurada, da qual ninguém jamais retorna. Lá se ergue um castelo de mármore branco. Em cada uma de suas 1000 janelas arde a luz de uma vela, e em cada uma um menestrel toca e canta uma melodia sem fim. Esse bosque encantado é o mundo interior da psique, a parte inexplorada do ser humano, fora do tempo e do espaço. Tristão nada sabe desse mundo até beber da poção do amor. Mas desde o momento em que a prova, é esse mundo que o consome. Seus olhos estão fascinados pelo que ele nunca vira antes. Sua mente e seu corpo e todos os seus sentimentos estarão sintonizados para sempre com um só nível de existência. Mas e quanto ao rei? E quanto à vida e os deveres humanos de Tristão? E quanto ao casamento de Isolda e seus votos? E quanto à vida com o marido? Aqui, debaixo do pinheiro, começamos a sentir que a poção do amor exige demais. É demais o que ela toma de nós. A não ser que a tomemos consciente, a não ser que a coloquemos no seu devido lugar, ela nos possuirá e nos dominará totalmente a partir das profundezas. Ela dissolverá nossa vida humana, nossos relacionamentos e nossos compromissos humanos, sem nada deixar no lugar. O mundo que ela nos abre é raro e maravilhoso. É uma parte de nós que há muito tínhamos necessidade de redescobrir e de tocar. Mas, como acontece com cada nova e poderosa verdade que emerge do inconsciente, a poção do amor penetra em lugares que não lhes são devidos, destruindo coisas que deveriam ser mantidas, exigindo mais do que lhe é de direito. Quando a poção do amor domina Tristão e Isolda, ela não exige apenas que eles acrescentem uma nova dimensão às suas vidas, como também exige que apaguem totalmente o sentido de certo e errado, todos os padrões de lealdade, de compromisso, de fidelidade, por meio dos quais nós, mortais comuns, mantemos nossa vida e nossos relacionamentos humanos intactos na superfície dessa terra. Vimos como um só gole da poção do amor deixou o mundo de cabeça para baixo. Agora vemos que ela inverte a moralidade, inverte nossos valores, transformando o certo em errado e o errado em certo. Desde o surgimento do amor romântico, a maioria dos ocidentais está constantemente dilacerada entre dois ideais opostos. Um é o ideal do romance, o outro é o ideal do compromisso nos relacionamentos humanos. Comumente achamos que ambos são a mesma coisa, mas são coisas totalmente opostas. Com o amor cortês, um conjunto totalmente novo de valores penetrou em nossa cultura. Sem que percebêssemos, uma nova moralidade nasceu em nós e começou a moldar nossas atitudes. O romance autêntico procura apenas uma coisa: paixão. Ele está disposto a sacrificar tudo mais, todos os deveres, obrigações, relacionamentos ou compromissos para ter a paixão. Com o amor cortês, nós começamos a acreditar que a coisa mais importante na vida é procurar pela nossa alma através da projeção romântica. Não registramos que existe outra forma de encontrar a alma. O nosso ideal de romance nos ensina que precisamos procurar o êxtase máximo, descobrir o bosque encantado pelo único meio que conhecemos, nos apaixonando. O culto do romance determina uma nova definição de bem e mal.
Nossa nova moralidade diz que não existe nada tão importante quanto estar apaixonado, sentir essa emoção forte, esse êxtase, e acreditar que se tornou a encontrar a própria alma ausente, desvelada, no ser amado. A paixão é o caminho, o único, que conduz à plenitude e à realização. A paixão é a única trilha que nos conduz ao mundo perdido dos deuses. Acreditando nisso, o que podemos fazer é decretar um novo padrão de certo e errado. Tudo que decorre de estarmos apaixonados é certo, e tudo que serve à paixão é certo. Tudo que se coloca no caminho da paixão deve ser afastado em benefício da meta superior. Todos nós respondemos como Tristão: vós que estáis aí a julgar-nos, sabeis de que cálice bebemos quando estávamos em pleno mar? Acreditamos que temos o direito de seguir nossas projeções, onde quer que elas nos levem, e de buscar a paixão pela paixão, sem levar em conta os relacionamentos que se rompem, sem levar em consideração as pessoas a quem magoamos. Inconscientemente elegemos a paixão o nosso bem mais elevado, a nossa principal meta na vida, e todos os demais valores comumente são sacrificados pelo bem dela. É típico de um homem moderno começar um casamento com a sua imagem anímica projetada na esposa. Ele somente começa a conhecer a esposa como mulher depois que a projeção começa a se esvanecer. Ele descobre que a ama como mulher, que a valoriza e a respeita. Ele sente a beleza de estar comprometido com ela e saber que ela está comprometida com ele. Um dia, porém, ele encontra uma mulher que capta a projeção da ânima, e ele não conhece nada sobre ânima, e menos ainda sobre projeção. Sabe apenas que essa outra mulher parece ser a essência da perfeição. Uma luz dourada parece envolvê-la, e a vida torna-se excitante e ganha significado, sempre que ele está em sua companhia. Nesse dia, os dois exércitos que se contrapõem dentro da psique ocidental pegam as suas espadas e vão à guerra. As duas moralidades iniciam um duelo. Por um lado, a moralidade humana, que diz que é errado trair a esposa e enveredar por um caminho que levará ao fracasso do relacionamento existente entre os dois. Seus instintos lhe dizem para preservar o que possui, para cuidar do amor durável que o alimenta, da estabilidade e da confiança mútua que ele e a esposa conseguiram alcançar. Mas, do outro lado do seu inconsciente, uma outra voz se faz ouvir: a moralidade do romance. O romance lhe diz que sua vida somente terá sentido se ele partir em busca da ânima, e que ele precisa procurar a sua alma especificamente no corpo da outra mulher. Nada menos que isso servirá, pois é lá que está a paixão e a paixão é tudo. A moralidade da poção do amor diz que é preciso buscar a paixão a todo custo. Ele tem o direito de se apaixonar ao sabor do acaso. Afinal, isso é tudo o que vale na vida. Ele tem para consigo mesmo o dever de conseguir toda a excitação e toda a emoção que puder encontrar. As vozes dos antigos cátaros, dos cavaleiros e damas corteses, sussurram, todas em uníssono, que o verdadeiro amor não é encontrado no casamento nem dentro de um relacionamento comum, que o verdadeiro amor somente é encontrado em uma mulher que não é a sua esposa, uma mulher que ele não vê como mulher, mas como uma imagem da deusa. Tal é a moralidade que envolve Tristão. Essa é a lei pela qual ele vive, ora marcando encontros debaixo do alto pinheiro, ora vagando com Isolda pelas trilhas da floresta. A única voz que se levanta para contestar é a voz áspera do velho Ogrim. O homem que trai o seu senhor merece ser estraçalhado por cavalos e queimado na fogueira. E onde quer que as suas cinzas caiam, não mais crescerá grama.
Senhor Tristão, devolvei a rainha ao homem que a desposou por direito, segundo as leis de Roma. Fazei penitência, Tristão. Temos aqui um velho encantador e fantástico, uma voz dos tempos antigos. As palavras da antiga lei soam com estranheza ao saírem de sua boca. Sentimos-nos tentados a rir e a desprezar as suas exortações como uma moralidade fora de moda, irremediavelmente ingênua, própria de uma era passada. Mas por trás de cada ideal de moralidade existe algo que merece ser examinado. Um conjunto de valores humanos. Esses valores não são fabricados arbitrariamente a partir do nada. Eles vêm de algum lugar nas profundezas da psique humana e atendem às necessidades humanas genuínas. Cedo demais, a moralidade torna-se um sistema social superficial, um fóssil calcificado a fixar regras arbitrárias, inteiramente desligado das verdadeiras necessidades das pessoas. Mas podemos olhar além da artificialidade e descobrir quais as reais necessidades que esse sistema atende. Por trás dessas estranhas palavras, o velho eremita defende ardorosamente as virtudes da lealdade e da fidelidade, principalmente dentro do casamento. Ogrin vocifera que os seres humanos devem poder contar uns com os outros. Ele está dizendo que a vida humana não pode continuar, que não se pode levar adiante um relacionamento e que o amor de uma pessoa por outra perde o significado, a menos que os seres humanos honrem verdadeiramente os compromissos assumidos uns para com os outros. Ogrin sabe que Tristão e Isolda não somente transgrediram a fidelidade sexual, mas que também abriram mão de toda a sua lealdade, de todos os seus compromissos, de todos os seus deveres, com uma única exceção: sua dedicação à paixão. Mas um compromisso com a paixão não é um substituto para um compromisso com o ser humano. Na nossa cultura, confundimos esses dois sentimentos. Todos nós estamos comprometidos em encontrar paixão. Todos estamos comprometidos em ficar eternamente apaixonados e imaginamos que isso é a mesma coisa que estar comprometido com uma pessoa. A paixão, porém, se esvai. Ela migra para outra pessoa pela qual nos sentimos atraídos. E se nosso sentimento é apenas ir aonde a paixão nos leva, então não podemos ser verdadeiramente fiéis a alguém. A lealdade e o compromisso são arquétipos da nossa estrutura humana e nos são tão necessários quanto o alimento e o ar. Dessa profunda necessidade humana de ter relacionamentos estáveis, sinceros e duradouros, surge a moralidade de Ogrin, a moralidade do compromisso. Quase todo mundo está à procura de relacionamentos compromissados. A maioria das pessoas sente que é disso que elas precisam e falam e leem sem parar sobre relacionamentos. Mas apesar de tudo que dizemos sobre compromissos, somos sabotados por nossa presunção antes mesmo de começarmos. Presumimos que o único ingrediente que precisamos para o relacionamento, a única coisa indispensável, seja o romance, mas na verdade os ingredientes essenciais para um relacionamento são afeto e compromisso. Se examinarmos claramente, começaremos a perceber que o romance é um sistema de energia completamente diferente, um conjunto de valores totalmente distinto do amor e do compromisso. Se é romance que procuramos, então é romance o que devemos encontrar, mas não compromisso ou relacionamento. Um homem somente se compromete com uma mulher quando interiormente é capaz de afirmar que se liga a ela como um ser individual e que permanecerá com ela mesmo quando não estiver mais apaixonado, mesmo quando ambos já não estiverem mais na chama da paixão e ela já não mais representar para ele o ideal de perfeição ou o reflexo da sua alma.
Quando um homem é capaz de dizer isso interiormente com toda sinceridade, então ele alcançou a essência do compromisso. Mas precisa saber que terá uma batalha interior pela frente. A poção do amor é forte. A nova moralidade do romance está profundamente inculcada em nós. Ela nos toma e domina quando menos esperamos. Colocar a poção do amor no lugar certo, vivenciá-la sem trair os relacionamentos humanos, eis a mais difícil tarefa de conscientização que um homem pode empreender em nosso mundo moderno ocidental. Aqui, portanto, estão as duas moralidades contrapostas que encontramos debaixo do Alto Pinheiro: a moralidade do romance e a moralidade do compromisso humano. Dentro de cada um de nós, dois exércitos saídos de um passado antigo, com as suas hostes fantasmagóricas, travam ainda as intermináveis batalhas de um milênio já vivido. Nessa guerra não pode haver uma solução pelo combate, pois na bandeira de cada facção brilha o emblema de uma verdade que necessitamos e que não pode ser perdida nem destruída. Mas os dois exércitos vão chocar-se e destruir-se até que finalmente aprendamos em que nível podemos viver cada uma dessas verdades. A verdade oculta na moralidade do romance é a da alma, o mundo interior, o verdadeiro bosque encantado. Ela deve ser vivida interiormente. A verdade oculta na moralidade de Ogrim é a do compromisso e da lealdade humana. Ela deve ser vivida exteriormente, ao nível dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Nosso papel deve ser o de pacificar e procurar encontrar o nível correto, o nível onde cada verdade deve ser vivida, e então vivê-la positivamente. Quando cada necessidade for respeitada e cada mundo dentro de nós for respeitado, esses antigos exércitos irão depor suas armas. Eles farão a paz.